Olá, IPCA! Hoje é quinta-feira, dia 24 de maio de 2012. Nós estamos lendo a Bíblia juntos há 102 dias e hoje leremos o capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Você já sabe, assim nós esperamos, por ter acompanhado os vídeos anteriores, que Paulo estava muito preocupado pouco tempo antes de escrever essa carta, porque ele tinha visitado a igreja de Corinto em tristeza, tinha mandado até eles uma carta severa pelas mãos de Tito e aguardava receber notícias se aqueles irmãos tinham de fato acatado a sua repreensão. Tito chegou e disse que sim, isso foi alívio para o coração de Paulo, mas Tito também disse que muita gente lá dentro estava atacando Paulo, chamando-o de inconstante, desafiando a sua autoridade apostólica, dizendo que ele mudava de planos. E então Paulo começou a falar no capítulo 1 da dificuldade que ele tinha enfrentado em Éfeso, do fato de que ele servia a Deus com sinceridade, de que ele mudou de planos por contingências e não por ser alguém volúvel, e que ele havia escrito àqueles irmãos a carta severa no meio de lágrimas porque ele de fato se preocupava com os irmãos. E ao contar das tristezas, ele menciona que estava em Troade esperando Tito chegar e muito agoniado porque não tinha notícias sobre Corinto. Mas quando Paulo começa a falar assim, e ele fala assim até o verso 13 do capítulo 2, ele podia passar a impressão de estar transmitindo um retrato do ministério muito negativo. Sofrendo, angustiado, perseguido, preocupado com os irmãos em Corinto, tendo que mudar de planos por conta de contingências. Que vida de apóstolo é essa? Só anda para trás? Parece caranguejo? Então, Paulo interrompe a narrativa do que estava acontecendo. Ele estava falando de Tito, da sua partida para a Macedônia, no capítulo 2, verso 13, e ele só volta a falar de Tito e da Macedônia lá no capítulo 7. Ele para de contar essa história triste para falar assim, espera um pouquinho, ministério, o privilégio de viver para Cristo, a honra de ter sido chamado como apóstolo é algo tão glorioso que eu não quero que vocês fiquem apenas com essa perspectiva negativa. Paulo inicia, portanto, no capítulo 2, a partir do verso 14, uma digressão muito grande, praticamente 5 capítulos, em que ele vai contar as maravilhas do ministério cristão. Aquilo que o resumo da Bíblia de Genebra chama para nós de a maravilha do ministério da nova aliança. Paulo então conta que Deus sempre nos conduz em triunfo, essa é a parte número 1 da digressão. Parte número 2, de que a maior recomendação que poderia haver sobre a pessoa de Paulo eram os próprios coríntios convertidos. Parte número 3, que a glória da mensagem que Paulo pregava era ainda maior do que a glória da mensagem que Moisés pregou. E agora entramos na parte número 4, a partir do capítulo 4, versículo 7, onde Paulo agora está dizendo que nós temos um tesouro que nos espera, e que embora olhemos para as pessoas que servem a Cristo agora e vejamos alguém como Paulo, sofrido, perseguido, desamparado, abatido, não desamparado, mas perseguido, abatido, sempre levando no corpo as marcas do morrer de Jesus. Se você olhasse para Paulo, se você pedisse para Paulo tirar a camisa e visse ali aquele monte de açoites, aqueles vergões, você poderia pensar o quê? Vale a pena servir a Jesus assim? Mas Paulo vai escrever a partir do verso 7 do capítulo 4 exatamente sobre isso, dizendo que agora você olha para vasos de barro, mas vasos de barro que guardam dentro de si um tesouro. Se você olhar de fora, o que você está vendo é só barro. Mas se você tiver fé para enxergar que lá dentro há um tesouro maravilhoso, você finalmente estará entendendo por que Paulo tem disposição para sofrer, para renunciar, para se entregar dessa maneira. Então ele vai dizer, olha, eu posso ser atribulado, mas eu não vivo em angústia. Eu posso ficar perplexo, mas não fico desanimado. Eu posso ser perseguido, mas nunca estarei desamparado. Posso ficar abatido sim, mas nunca serei destruído. Vou levar sim no meu corpo o morrer de Jesus, mas a sua vida vai se manifestar em mim. Que trecho maravilhoso! E ele diz então que por causa disso, por causa dessa certeza, por causa dessa glória do ministério da nova aliança, ele não desanima. Verso 16, e ainda que o seu corpo, o seu homem exterior se corrompa, ele contudo está renovado lá dentro no seu propósito de dia em dia.
Eu imagino que Paulo deva ter sido um camarada bem judiado, que ao olhar para ele a gente pudesse ver uma pessoa sofrida, mas não uma pessoa destruída. Pelo contrário, alguém extremamente firme no seu propósito. E Paulo continua a falar desse assunto no capítulo 5, que nós hoje também invadiremos um pouquinho, como fizemos ontem, invadindo um pouco do capítulo 4. E ele então vai dizer no capítulo 5, verso 6, temos, portanto, sempre bom ânimo. Ah, que coisa boa de ouvir de alguém que está sofrendo tanto pelo Evangelho. Daqui a pouco a gente vai ter condição de fazer um resumo do que Paulo já tinha sofrido até aqui. Ele vai fazer um inventário a respeito dos seus sofrimentos mais adiante nesta carta de 2 Coríntios. E você vai ver que ele já tinha sofrido 5 açoites, naufrágios e tantas outras coisas. E olha que nós não estamos nem no final da jornada de Paulo, nós ainda temos muito chão para percorrer. E, no entanto, ele já tinha tanto sofrimento para relatar. Mas ele diz, capítulo 5, verso 6, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para sermos agradáveis a Deus. Que coisa maravilhosa! Paulo está dizendo assim, olha, eu comecei a contar minha história para vocês, é uma história sofrida sim, é de perseguição, é de gente desconfiando de mim, é de gente me acusando, é de tristeza por ter que advertir, ter que corrigir irmãos, mas o que eu estou fazendo é glorioso, o que eu estou fazendo é maravilhoso, porque Cristo me conduz em triunfo. Está aí vocês que são a minha maneira de recomendação. A mensagem que eu anuncio é uma mensagem gloriosa, ainda mais gloriosa do que a mensagem que Moisés pregou. E, embora eu seja um vaso de barro, embora eu esteja abatido, embora eu seja perseguido, eu continuo firme, porque eu sei que isso que estou fazendo é correto, sei que Deus vai me recompensar, que Ele jamais vai me abandonar. E no dia em que eu comparecer, capítulo 5, verso 10, perante o tribunal de Cristo, coisa que vai acontecer com todo mundo, eu haverei de receber, segundo tudo aquilo que eu fiz, por meio desse corpo que você está vendo tão judiado. Irmãos, essa precisa ser a nossa certeza. Esse precisa ser o nosso chamado para viver uma vida cristã desconfortável. Esse precisa ser o impulso para eu e você nos animarmos a fazer as obras que Cristo está nos chamando a fazer, ainda que haja custo. E se muitas vezes nós temos desanimado diante de algum empecilho para a vida da igreja, é porque nós não estamos considerando a glória da nova aliança e a beleza e a riqueza daquilo que nos está proposto e nos espera, como o apóstolo Paulo considerava. Eu creio que isso é bastante evidente, não há muita dificuldade de compreender essa mensagem, e por isso eu não vou me esticar por aqui. A minha oração é que a gente viva assim na nossa igreja, e que a gente sirva ao Senhor com essa garra, com essa fibra que o apóstolo Paulo também serviu. Vamos orar? Senhor, obrigado por este testemunho maravilhoso de Paulo. Obrigado por aquilo que pudemos aprender. E ajuda-nos a te servir assim, não de olho nas circunstâncias, mas com os olhos colocados em ti. Que a glória seja sempre tua e que o morrer da nossa carne seja evidência da vida que temos no Senhor para todos aqueles que ainda não te conhecem. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.